Bom dia! Nós somos da Vineyard de Morada, uma comunidade de amor e vida. Hoje é dia 26 de julho. Nós estamos começando a transmissão de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de lembrar antes que todas as nossas mensagens, as nossas pregações estão em nosso canal do YouTube, Vineyard de Morada, e também nosso aplicativo, Vineyard Morada. Você fique à vontade para ter acesso e assistir todos eles, todas as pregações, todas as nossas mensagens. Gostaria de lembrar também a você que essa semana nós começamos o nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. Quem está dando esse estudo é o pastor Luiz Moreno. E esses estudos também estão em nosso canal do YouTube e nosso aplicativo Vineyard Morada. Acompanhe, não deixe de assistir. Deus abençoe você, tenha um bom culto. A paz a todos, vamos adorar ao nosso Deus, porque Ele é digno da nossa adoração, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver,
A mensagem de hoje ela está baseada no texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Diz assim: E Neemias acrescentou: podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Um dos períodos mais tristes da história de Israel foi o exílio da Babilônia. O exílio começou no ano 605 a.C., com a deportação dos primeiros habitantes de Jerusalém por ordem do rei Nabucodonosor. Em 538 a.C., 67 anos depois, Ciro, o rei da Pérsia, derrotou o Império Babilônico e assinou um decreto autorizando os israelitas a voltarem para a sua terra. A partir de então, eles começaram a retornar aos poucos. 22 anos depois da libertação, a construção do Templo de Jerusalém foi concluída. E somente 93 anos depois da libertação é que os muros de Jerusalém foram reconstruídos. 2 israelitas, que também voltaram da Babilônia, se destacaram nesse período de reconstrução. Esdras, que era um sacerdote, um estudioso da lei, e Neemias, que era copeiro do rei persa, e graças à sua capacidade de liderança, se tornou um dos governadores sobre toda a Judéia. A passagem que nós vamos analisar hoje ocorreu no ano 445 a.C., quando todos os judeus já haviam retornado do cativeiro e se instalado em suas cidades. O sacerdote Esdras percebeu que, apesar da conclusão do templo e dos muros de Jerusalém, o coração deles ainda estava longe de Deus. Eles precisavam com urgência retomar a confiança nele e voltar a adorá-lo como Deus único e verdadeiro. Foi nesse contexto que Esdras convocou toda a população de Judá a se reunir na praça central da cidade. Está lá em Neemias 8, versículo 1. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem. Quando eles estavam ali reunidos, milhares de homens e mulheres, Esdras subiu em uma plataforma de madeira, fez uma oração e começou a ler as Escrituras. Em Neemias 8, versículo 3 está escrito: ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Isso foi repetido durante 7 dias. A leitura da lei ela não era contínua, ela era feita em sessões ou em partes. À medida que as sessões eram lidas, os levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes, iam caminhando entre o povo e explicando cada uma delas, para que todos entendessem muito bem o seu significado. O que eu quero destacar nesta mensagem de hoje são as 3 reações que aqueles homens e mulheres tiveram durante a leitura da palavra de Deus. A primeira reação, eles reconheceram a sua condição espiritual. Neemias, capítulo 8, versículo 9. Todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. A princípio, quando nós lemos esse versículo, nós podemos pensar que eles estavam chorando de emoção, porque estavam ouvindo a palavra revelada pelo próprio Deus. Isso seria perfeitamente normal. Muitas vezes nós ficamos emocionados diante de uma mensagem ou de um cântico de louvor. Mas a ideia aqui nesse texto não é essa. Na verdade, à medida em que o povo ouvia a lei de Moisés, ele analisava a própria vida e cada um deles
percebia o quanto estava longe de Deus e da sua vontade. E isso os deixava tristes e abatidos. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro pregou para milhares de pessoas que estavam em Jerusalém. Em Atos 2, versículo 37, está escrito que depois que ele terminou a mensagem, as pessoas ficaram aflitas em seu coração e perguntaram: o que faremos? Foi justamente isso que os israelitas sentiram, aflição no coração. Vocês sabem qual é o melhor sermão? Qual é a melhor pregação? É aquela que te leva a entender o Evangelho e a reconhecer o quanto você está longe de Deus. É aquela pregação que te leva a chorar pelo seu pecado. É aquela pregação que te leva a olhar para dentro de si mesmo e perguntar: o que eu preciso fazer? Ao ver a reação do povo, Esdras, Neemias e os levitas começaram a proferir palavras de consolo e de encorajamento. Neemias 8, versículo 10. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outra versão diz o seguinte: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. O que os líderes estavam dizendo para o povo era o seguinte: louvem a Deus por terem ouvido e entendido a sua palavra. Hoje é dia consagrado ao Senhor, hoje é um dia santo. Não é momento para tristeza ou para lamentação. Então lá em Neemias 8:12 está escrito: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. É interessante aqui, irmãos, essa mistura de sentimentos: alegria e tristeza. Alegria porque depois de muitos anos eles estavam lendo e entendendo o que Deus havia revelado por intermédio de Moisés. Tristeza porque eles perceberam o quanto se desviaram dos caminhos do Senhor. Qual é a sua reação ao ler ou ouvir a palavra de Deus? Você tem se alegrado? Você tem se entristecido ao olhar para a sua vida? Ou você tem ficado indiferente com o que Deus está te falando? A segunda reação do povo de Israel diante da leitura da palavra de Deus: eles confessaram os seus pecados. Durante 7 dias todos ouviram as Escrituras e celebraram com muita comida e muita bebida. Agora havia chegado o momento de eles tomarem uma atitude. Neemias, capítulo 9, versículo 1. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Esse ritual, que é tão comum no Antigo Testamento, é um sinal de contrição e humilhação. Em Neemias 9:3, está escrito que eles passaram 3 horas clamando e confessando os seus pecados. É isso mesmo, irmãos. 3 horas. Não foi aquela oração que muitos costumam fazer: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados em nome de Jesus, amém. 3 horas clamando e confessando os seus pecados. Depois de entenderem a palavra de Deus, eles fizeram questão de avaliar cada pensamento, cada palavra, cada conduta, cada reação. Eles fizeram uma espécie de checklist espiritual. Essa era a atitude que Deus esperava do seu povo. Logo depois que as pessoas perguntaram para o apóstolo Pedro o que elas deveriam fazer, lá no dia de Pentecostes, ele respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. É isso, irmãos: humilhação, pesar, quebrantamento. Essa é a atitude que Deus ainda espera do seu povo e da sua igreja. Diante da santidade,
da graça de Deus, eu me coloco de joelhos, reconheço a minha fragilidade, reconheço a minha dependência, então eu peço perdão. Ouçam as palavras do apóstolo João: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que atitude você tem tomado diante das verdades do Evangelho? Você tem se humilhado diante de Deus? Tem confessado as suas faltas? Ou tem simplesmente ignorado essas verdades e tocado a sua vida de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios desejos? A terceira e última reação que eu quero destacar hoje daquele povo: eles adoraram ao Senhor. Adoraram ao Senhor. Depois do período de contrição, de confissão, os levitas começaram a conclamar o povo. Neemias 9, versículo 5: levantem-se, louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Em seguida, eles fizeram uma longa oração de louvor e gratidão a Deus. Nessa oração, eles declararam primeiramente quem é Deus. Neemias 9, versículo 5, lá no final: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Olha que versículo maravilhoso, irmãos. Nada do que nós fizermos, nada será suficiente para expressar a grandeza e a glória de Deus. E Neemias 9,17, tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Mas eles também, nessa oração, declararam o que Deus fez. Começaram lembrando que Deus criou tudo o que existe nos céus e na terra. Depois, se lembraram dos sinais e das maravilhas realizadas a favor de Israel, o chamado de Abraão, as promessas feitas para a sua posteridade, a saída do Egito, a caminhada por 40 anos pelo deserto, a conquista da terra e as vitórias sobre todos os adversários. E ao declararem as virtudes e o poder de Deus, eles fizeram questão de mencionar mais de uma vez que ele nunca abandonou o seu povo. Ele nunca os desamparou. Apesar da constante rebeldia, da obstinação, da teimosia de Israel, Deus sempre foi compassivo e misericordioso. Compassivo e misericordioso. E essa compaixão, essa bondade, foi manifestada mesmo quando eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. O cativeiro, na verdade, irmãos, foi um remédio amargo, mas necessário para que eles fossem restaurados e se voltassem para Deus. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Isso significa que a nossa adoração não deve se restringir ao tempo presente ou aos momentos em que está tudo bem aos nossos olhos. Deus é bom em todo o tempo e Ele deve ser adorado por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, mesmo quando nós estamos passando por lutas e por tribulações. Uma prova disso foi que 400 anos após Esdras e Neemias, Deus demonstrou todo o seu amor, toda a sua compaixão, enviando Jesus Cristo ao mundo. Jesus Cristo é o fim da lei e o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o caminho apontado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei, aquele que é digno de receber o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Aleluia. Você tem se lembrado das virtudes de Deus e das bênçãos que Ele tem te concedido? Ou que Ele já te concedeu? Você tem se lembrado que Jesus Cristo morreu naquela cruz
em seu lugar? Ou na correria do dia a dia, você já se tornou uma pessoa incrédula e uma pessoa murmuradora? A história de hoje nos ensina a importância de lermos e ouvirmos atentamente a palavra de Deus. Ainda mais importante que isso, porém, é entender o que está sendo lido e ouvido. Entender o que está sendo lido e ouvido. Quando nós compreendemos a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, nós agimos como o povo de Israel, no tempo de Esdras e Neemias. Nós reconhecemos a nossa triste condição espiritual. Nós nos humilhamos e confessamos os nossos pecados. Nós adoramos a Deus e honramos o nome de Jesus Cristo, não apenas por meio das palavras, mas também por meio das nossas ações. Pense seriamente se isso tem sido uma realidade na sua vida. Pense seriamente se essas reações têm sido as suas reações. E se não for, eu quero te exortar a estar mais perto da família da fé. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem para ouvir a palavra de Deus. Esse relacionamento, irmãos, é fundamental para o nosso crescimento. Eu quero te exortar, em segundo lugar, a ser mais zeloso e mais comprometido com a palavra de Deus. Crie o hábito de ler e meditar na Bíblia, porque nela você vai encontrar todas as respostas do que precisa. E por fim, em último lugar, eu quero te encorajar com as palavras que Neemias disse àquele povo. Por mais que você esteja distante de Deus hoje, por mais que você precise mudar ou melhorar, não se entristeça, não desanime, porque a alegria do Senhor é a sua força. Eu quero orar por você agora. Você que ouviu essa mensagem, feche seus olhos, vamos orar juntos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua paciência, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por todas as bênçãos derramadas, Senhor, por todas as promessas que o Senhor tem cumprido, pela tua fidelidade. Obrigado também, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra, Senhor, ela nos emociona, ela nos comove, ela nos move à mudança, Senhor. Que essa palavra de hoje, Senhor, ou que a tua palavra, à medida que vai sendo lida e entendida por nós a cada dia, possa provocar essas mesmas reações, Senhor, que nós vimos hoje no povo de Israel. Nós queremos reconhecer, Senhor, o quanto nós somos frágeis e dependentes de Ti. Nós queremos reconhecer, Senhor, que nós erramos muitas vezes e queremos o Teu perdão, a purificação dos nossos pecados. E nós também, Senhor, queremos adorar o Teu nome, adorar em espírito e em verdade. Vem, Espírito Santo, e fala a cada coração, fala a cada pessoa que ouviu essa mensagem, Senhor, para que ela não se entristeça, não desanime, porque a força do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O nosso Deus é um Deus alegre, aleluia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Abençoa, Senhor, a cada pessoa, cada irmão, em nome de Jesus. Amém.